Boa noite, né? Então, turma, essa questão diz o seguinte: a composição da atmosfera é aproximadamente 79% em nitrogênio e 21% em oxigênio por volume. Foi aí que eu facilitei a questão que tinha no Áticos. No Áticos era em massa. Aí tem um monte de conta a mais, certo? Aqui a altura acima da superfície da Terra, a atmosfera seria de 87,2% por volume, em nitrogênio por volume. Suponha que a temperatura da atmosfera é constante a 25 graus Celsius. Expressa a resposta em quilômetros com uma casa decimal. Não. Imagina o volume dessa sala, o ar dessa sala. Só tivesse nitrogênio e oxigênio. 79% é de nitrogênio e 21% de oxigênio. Então, aqui, turma, porcentagem em volume é a mesma coisa que porcentagem em mol, tá? Para gás. Tudo bem? Por quê? Hipótese de Avogadro. Volumes iguais de gases quaisquer nas mesmas condições de pressão e temperatura ocupam o mesmo número de... contém o mesmo número de moléculas, certo? Então a proporção em volume é a mesma proporção em mol. Se o volume, se a quantidade de matéria dobra, o volume dobra. Certo? O volume é proporcional à quantidade de matéria, de acordo com a hipótese de Avogadro, que é lei, né? Então, se dobra a quantidade de matéria, dobra o volume. Então, se eu tenho uma mistura gasosa, a proporção em volume é a proporção em mol. Mas isso só para gás ideal. Para gás ideal. Mas é gás ideal aqui, a gente não está... A menos que seja expresso o contrário, é gás ideal. Tá? Então, turma, se eu tenho 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio, isso significa que a fração molar do N2 é 0,79 e a fração molar do O2 é 0,21, certo? E fração molar é N do N2 sobre o N total e também pressão do N2 sobre P total, né? Fração molar não é isso? Aqui é o N do O2 sobre o N total e é P do O2 pelo P total. Tudo bem? Vocês entenderam? O que diz a lei de distribuição barométrica? Ela diz que P é igual a P0, E elevado a menos mgz sobre RT. Certo? Tudo bem? A lei de distribuição barométrica pode ser aplicada individualmente para os componentes de uma mistura gasosa, não é? Então, eu posso dizer que P do N2 é igual a P0 do N2 E elevado a menos M do N2 GZ sobre RT, não é? Tudo bem? Não, também não precisa não. Aí você teria que ver que essa razão é em mol, usar as massas molares para saber a razão em massa. Aliás, era o contrário, né? Se fosse em massa,
você teria que ver que essa relação era em massa e as a massa molar para saber qual era a relação em mol. Então, eu já dei a relação em mol. E volume já é mol. Certo? Então, a pressão do O2, né, na altura Z, vai ser o P0 do O2, E elevado a menos M do O2, GZ sobre RT, não é? Certo? Aí, turma, o que eu quero saber? Eu quero saber qual vai ser a altura em que a composição da atmosfera vai ter 87,2% de nitrogênio em volume. Tá? Então, nessa altura aí, a fração molar do nitrogênio vai ser quanto? 0,872, né? E a do oxigênio? 0,128, né? Certo? Então, turma, eu posso usar essa relação simplesmente, ó, dividindo essa equação por essa aqui, ó. Certo? Se eu dividir essa equação por essa, o que é que eu vou ter aqui? Pressão do N2 sobre a do O2 é igual ao P0 do N2 sobre o P0 do O2 vezes E elevado a... Aí eu já posso pegar aqui quem é constante, né? Menos GZ sobre RT, que multiplica a massa do N2 menos a do O2. É porque eu considero aqui que eu considero que o P0 significa pressão no Z igual a zero, né? Constante na equação, tá? Porque assim, na altura, porque aqui, ó, aqui eu estou aplicando a equação para o nitrogênio na altura Z, e aqui eu estou aplicando para o oxigênio na mesma altura Z. Então o Z é o mesmo nas duas equações, certo? Eu me expressei mal, tá? Tudo bem, turma? Então aqui eu já posso substituir todos esses valores aqui eu tenho. Tem ou não tem? É a final, gente. Eu tenho a relação, né? É a final. Essa aqui é a relação entre as pressões finais de nitrogênio e oxigênio, e essa aqui entre as pressões iniciais. E a relação entre as pressões é a mesma relação entre as porcentagens em volume. Certo? Tudo bem? Então agora é só substituir. Vamos lá. Deixa eu... Como é que eu... Mas não seria melhor colocar isso no videogame, não? Para tirar o... Uhum. Vamos fazer isso. Deixa eu criar uma página aqui que eu não estou conseguindo. Ah, pronto. Aí se eu tirar o LN, vai ficar o quê? Ó? LN de P do N2 sobre P do O2 é igual ao LN do P0 do N2 sobre o P0 do O2 menos GZ sobre RT M do N2 menos M do O2. Certo? Aí, deixa eu copiar isso aqui e levar para a próxima página para... Ah, esqueci de copiar. Aí eu já vacilei. Aí agora, turma, vamos substituir os valores, tá? Ln da razão das pressões lá na altura Z é aquele 87,2, né? Dividido por 12,8, não é isso?
igual ln de 79 por 21, né? Menos eu não vou substituir esses números agora não, tá? Não vou ficar escrevendo coisa demais. Eu vou isolar o Z, que é mais fácil, tá? Certo? Quer ver? Ó, vamos lá. GZ, quer ver? Ó, vamos fazer aqui. Ó. GZ M do N2 menos M do O2 é igual a quem? Eu passei isso aqui para o LN do P0 do N2 sobre P0 do O2 menos LN do P do N2 pelo P do O2, certo? Então, o Z vai ser igual a esse lado direito dividido por esse lado esquerdo, correto? Então, esse lado esquerdo vai para esse lado direito inverso, correto? Então, eu vou inverter o que está multiplicando o Z aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar RT sobre G, M do N2 menos M do O2, tá? Vezes isso aqui, né? Aí o LN da diferença é o LN da divisão, né? Dos logaritmandos. Aí vai ficar LN de P do O2, P0 do N2 sobre P0 do O2, vezes o inverso do outro, né? P do O2 pelo P do N2. Pronto, agora é só substituir e fazer a conta. Certo? Aí vai ficar, vamos substituir agora. 8,3145. T, 298,15, né? Que é a temperatura. Não, fiz não. Aí tem que variar, né? Não, porque isso é mais difícil. Então, vocês fazerem em casa, com o tempo. Mas tentativas ilimitadas. Foram 3 dessa vez. Da próxima vez, as coisas vão afunilando. Da próxima vez vão ser 3, mas vai descontar toda vez. Então vamos lá. Vou pensar. Massa do nitrogênio menos a do oxigênio, né? Então fica 28 menos, vou arredondar, tá, turma? As massas do nitrogênio e do oxigênio. Aquelas casas decimais não vão fazer muita diferença, não. Vezes o LN. Aí P0 do N2 sobre o P0 do O2. Aí é 79 por 21, né? Vezes P do O2 pelo P do N2. Aí vai ser o 12,8 por 87,2, né? Certo? Então vamos ver quanto é que vai dar esse Z aqui. (8,3). Detalhe, faltou um detalhe aqui, tá, turma? Essa massa aqui está em grama por mol, então tem que passar para quilograma, tem que multiplicar por 10 a menos 3, tá? (300 metros, eu disse que tem que expressar com uma casa decimal, né? Aí errou. Não, porque errou na casa decimal. 300 metros. 300 metros é 0,3 metros. Então você errou com uma casa decimal. Tem uma tolerância de 0,1 para mais e para menos.
Vamos lá, vamos lá. Deu 37.553 em metros. Certo? Confiram aí se deu isso mesmo. Entendeu? Isso é 37,6 quilômetros, tá? Eu acho que eu coloquei a tolerância exatamente 0,3. Não, aí é 1, né? Eu coloquei 0,3 a tolerância. Então tem que ver, porque a correção é automática, não sou eu que corrijo. Eu só determino a tolerância. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Vamos responder aqui. Deixa eu responder. 37,6, né? Que deu lá. Agora vai Ó, tá certo aqui, ó, pra vocês conferirem que tá certo. Certo? Cadê? Deixa eu ver. Pra mim que eu tinha colocado 0,3 essa tolerância. Tem um outro, deixa eu ver se é pra cá. Pra mais lá, ou que pra aí eu menos? errei por Não, aí 0,8, aí né? tudo Aí bem. esse aí nem... Mais 0,03. Depois eu vou conferir, tá? Tudo bem, tudo? Aham. Tudo bem, turma? Entenderam como que respondia? Olha, as questões da prova são mais fáceis que essa, mais fáceis que as da lista de exercícios. 6, eu acho. 6 ou 7. Aí depende, 6 ou 7. Aí teóricas vão ser 3 ou 4. Certo? Ainda não. Hã? Pois é, era o meu comentário que viria agora. As questões da prova vão estar mais fáceis, mas aí vocês têm o tempo, né, para poder conseguir responder. Então vocês têm que treinar com as difíceis para as fáceis vocês responderem mais rápido. Porque aqui está tudo no SI. Então a massa molar tem que estar em quilograma por mol. É grama por mol. Eu vou salvar aqui também, tá?
Viu, pessoal? Essa aula de hoje aqui, eu vou salvar esse arquivo e colocar lá no Moodle para vocês, tá bom? Então, agora podemos ir para as listas de exercícios, tá? Eu fui ver a lista de termodinâmica. Para essa prova é até a questão 21 da lista de termodinâmica. São 31. Tem a de gases. A lista é para você treinar. Não, vão ser questões parecidas, mas igual não. É. 6B? Como? Não, no mudo. Do site não tem as anotações que eu faço na aula. A. Então, turma, vamos lá, pessoal. A primeira eu consigo, pessoal. A Então, vamos lá, ó. Vamos lá, pessoal. Professor, se quiser fazer a feira também. Tá. Toda. Hã? Vou. Pode ficar só prestando atenção. Então, vamos lá. Ainda hoje, usam-se balões com a finalidade de monitorar os fenômenos meteorológicos e a química da atmosfera. É possível investigar alguns aspectos das ascensões em balões usando a lei do gás perfeito. Imaginemos que um balão tenha um raio de 3 metros que seja esférico. Que quantidade de hidrogênio em mols é necessária para encher o balão até uma pressão de 1 atm, na temperatura de 25 graus Celsius ao nível do mar? Então, essa tem que fazer porque as outras dependem dela, tá? Então, letra A é o quê? Eu tenho, lembra que eu falei, né? Que quantidade, vamos anotando, né, as coisas? Que quantidade de hidrogênio em mols, então, N, é o que eu quero saber, né? É necessária para encher o balão até a pressão de 1 atm, na temperatura ambiente de 25 graus Celsius, que por sua vez é 298,15 Kelvin, né? Então, turma, eu tenho N, tenho P, tenho T. Aliás, eu tenho N, não, eu quero saber N, tenho P, tenho T. Está faltando quem aqui? O volume, mas eu tenho um dado aqui que me possibilita calcular o volume, não tem? Eu tenho um balão esférico de raio 3 metros, né? Então, R é igual a 3 metros. Como que eu calculo o volume?
4/3 de πr ao cubo, né? Então, turma, eu já vou calcular esse volume aqui, ó. Vai ser 4/3 vezes π vezes 3 ao cubo, que vai ser igual a... 3 ao cubo é 27, dividido por 3 é 9, né? Então vai ser 9 vezes 4 vezes π, não é isso? Dá 113,10. O quê? Metros cúbicos, né? Pronto, agora eu tenho V. Vou calcular agora o meu PV igual a nRT. Então, N é igual ao quê? PV sobre RT, não é isso? Que é o que eu quero saber. Então, vai ser pressão, 1 atm, né? Volume, 113,10 metros cúbicos. Se eu estou usando a pressão em atm, ou eu passo a pressão para Pascal, ou eu uso o R 0,082 e passo o volume para litro. É mais fácil passar o volume para litro, né? Porque 1 atm é 101.325 Pascal. Então fica chato, né? Então isso aqui é vezes 10 a 3 litros, não é isso? Aí, sobre o R, aí eu uso 0,082, que é, eu sei que isso aqui é atm vezes litro por mol por Kelvin, né? E a temperatura, 298,15 Kelvin, tá? Então, esse meu N aqui vai ser igual a quanto? Vamos calcular aqui. Vai ser isso aqui dividido por 0,082 vezes 298,15. Deu 4,63, né? É isso? Ah, é 4.000, faltou. Ah, é porque na minha conta eu esqueci de multiplicar por 1.000, tá? 4.626, né? Certo? Tudo bem? Então, turma, essa é a quantidade de matéria de nitrogênio para encher o balão. Na letra B, ele pergunta: que massa o balão pode elevar no nível do mar, sendo 1,22 kg por metro cúbico a massa específica do ar? Não sei se eu entendi. O que acontece é, para o balão subir, ele precisa deslocar uma massa de ar, não é? E aí a gente usa o mesmo princípio lá do empuxo, né? O volume de ar deslocado é o volume do balão, né? Certo? Então, o que o balão subiu é o volume de ar que ele deslocou, que é a pergunta que está sendo aí, qual a massa de ar, né, que ele pode elevar. Então, o princípio aí da letra B é esse, né? O volume deslocado é igual ao volume do balão, né? Que é o nosso 113,10, não é isso? Metros cúbicos. Aí, como que eu calculo a massa de ar? Eu não tenho a densidade? Então, a massa é igual a densidade vezes o volume, correto? Quanto que era a densidade do ar aí? 1,22 kg por metro cúbico, né? Aqui era metro a menos 3, tá, pessoal? Faltou menos aqui. Então, essa massa vai ficar 1,22 kg metro a menos 3 vezes 113,10 metros cúbicos.
Quanto que vai dar isso aqui? (138, né, quilogramas? Mas aí qual é a dificuldade da questão? É você perceber que o volume de ar deslocado corresponde ao ar do volume do balão. Porque para o balão subir, ele vai ocupar um espaço que está sendo ocupado pelo ar. Então ele precisa deslocar esse espaço para poder ele ocupar. Entendeu? É que nem entrar na água, por exemplo. Se você joga um balão, uma bola dentro da água, uma bola de chumbo, né, que vai afundar, o nível da água não sobe? Qual é o nível da água que sobe? O volume da bola de chumbo que entrou na água. Certo? Mas essas leis são válidas para fluidos. Então, vale para o líquido, vale para o gás. Tudo bem? E na C, o que a gente tem na C? Que carga o mesmo balão pode elevar se estiver usando hélio em lugar do hidrogênio? Essa massa de ar que ele desloca. Aí, o que vai acontecer aqui? Essa massa de... Não, se for a mesma quantidade de matéria, não, né? Tá estranho isso aqui. Será que a B É isso que eu tô achando. Deixa eu pensar. dá um valor diferente? Massa. 119,5 kg. Deu Quanto que deu a hora? Aqui deu 138, né? Aqui deu 128. É? 0,7. Ah, tá. É porque eu tenho que... essa resposta está descontando a massa do hidrogênio. Por quê? Vamos ver aqui. É do balão. Vou pensar aqui. Tá.
balão vem, desloca aquela massa de ar. Pessoal, essa resposta do gabarito aí, ela está descontando a massa do hidrogênio, como se fosse a massa do ar deslocado menos a massa do hidrogênio. Mas agora eu não estou conseguindo ver por que tem. Viu, turma? Vamos. Depois eu vou ver. Pois é, eu vou. Senão a gente vai ficar perdendo tempo aqui. Pessoal, eu vou ver que esse enunciado está estranho. Eu não sei se eu que traduzi de algum livro isso. Depois eu vou ver, tá? Se eu traduzi errado. Deixa eu ver com calma, tá? Porque a resposta que está no gabarito, por isso que tem diferença da B para C, né? Porque na B, você pega essa massa de ar que eu acabei de calcular, que é essa aqui, ó, e desconta a massa do hidrogênio. E na C, você vai descontar a massa do hélio. Você vai ter a mesma quantidade de matéria, porque o volume é o mesmo, né? Só que a massa molar do hélio é 4 gramas, a do hidrogênio é 2, né? Agora, pelo enunciado, do jeito que está escrito aqui, eu não estou conseguindo ver por que tem que subtrair. Mas dá 128. Né? Então, no teu 138, se eu pegar e descontar a massa do hidrogênio, tem 4.600 mols. Vezes 2 vai dar 9.600 gramas, 10 quilos. Então vai dar 128. Certo? Se você pegar do hélio, que vai ser a letra C, você vai multiplicar por 4, né? Então vai dar 18 quilos, aí vai dar 120. 120 é a resposta do gabarito? 120 aproximadamente. Então, no enunciado do jeito que está aqui, eu não estou conseguindo ver por que a gente desconta essa massa, tá? Eu vou olhar direitinho de onde eu tirei, e aí na próxima aula eu trago a resposta para vocês, tá bom? Para a gente não perder tempo e resolver mais questões, tá? A3, que eu fiz exatamente a mesma fórmula, só que falou. Gente, ela disse literalmente para jogar o valor na conta, não está dando como dar a resposta. 13. Vamos ver aqui. Aí você precisa fazer só uma para a velocidade. Então, me fala uma delas aí que você fez que não deu certo. A velocidade, ele pede velocidade quadrática média, velocidade mais provável. A 300 Kelvin e a 500 Kelvin. Para o hidrogênio. Todas elas que eu tentei não deu a solução. Nenhuma deu? Nenhuma. Então vamos lá. Calcule a velocidade. Tá. Fala quadrática, por favor. Vamos calcular logo a primeira. Calcule a velocidade quadrática média, a velocidade média e a velocidade mais provável de uma molécula de oxigênio a 300 e 500 Kelvin, compare com os valores para o hidrogênio a 300 e 500 Kelvin, certo? Então vamos calcular a velocidade quadrática média, né? Como é que a gente chamava lá? RQ. Velocidade
raiz da velocidade quadrática média. Era assim, né? Qual era a fórmula? Raiz disso aqui, a raiz disso aqui, né? 3RT sobre M, né? Tá. Então, essa velocidade vai ser 3 vezes 8,3145 vezes 300 Kelvin, né? Sobre a massa molar do oxigênio, que é 32 gramas por mol. Vou ter que passar para quilograma, né? Confio que seja isso, né? Elevado ao meio. Certo? Porque tem que ser no SI, né? Porque isso aqui vai dar o quê? Em metros por segundo. Tá? Então, quanto que dá isso aqui? Vamos calcular aqui. Cento e 83,6 metros por segundo. Aham. E aí todas não batiam, nenhuma bateu com o que estava na resposta. 4,68 vezes 10 a 5. Metros ao quadrado. Ah, tá. Mas mesmo assim não vai dar isso aqui não, né? É porque aqui está pedindo a velocidade quadrática média. Aí é o quadrado disso aqui, não tem 1/6, tá? Agora, se fosse a raiz quadrada da velocidade quadrática média, aí tem a raiz quadrada. Então não tem isso aqui, ó. Aqui está pedindo a velocidade quadrática média. Mas esse valor vai dar maior. Vai dar maior. Vai dar maior. Então, se não tiver 1/6, vai ser isso aqui, tá? Quanto é que dá? 6 vezes 0. Então não É 2,33 vezes 10 a 5, né? É? Então não é R pequenininho, é só pequenininho. Aham. Dá 4,78 vezes 10 a 5. Deu o dobro, né? 4,68. Vamos ver as equações aqui para a gente conferir, né? Cadê as equações? Hã? Dá aproximadamente 32, né? Não vai fazer tanta diferença, não. Mas 3 é RT sobre M, né? Então o gabarito deve estar errado. Vamos fazer a conta. Essa da raiz quadrada aí é polêmica mesmo. Vamos calcular a velocidade média. A outra também eu acho que eu perguntei, que essa eu sei muito livre. Vamos calcular a velocidade média. E de qualquer jeito está errado você tirar a raiz aí, porque a fórmula da velocidade é quadrática, né? Com a raiz. Não, é porque a questão é velocidade quadrática. Então,
Esses termos, eles são confusos mesmo, tá? Ó, o que a gente viu lá na distribuição, só vamos lá. O que a gente viu lá na distribuição de Maxwell Boltzmann, que é o que a gente viu lá no modelo cinético do lugar. A gente usa o valor médio, vamos pegar a matemática, que é o que tem matemática. Se olhar, era isso aqui. Tem que riscar aqui mesmo. Era isso aqui, ó. Certo? O que é isso aqui? É a média dos quadrados das velocidades. Certo? A média dos quadrados das velocidades. Se eu pegar isso aqui e elevar ao meio, é a raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades. Certo? Aí a questão da nomenclatura. O Atkins dá o nome dessa raiz quadrada da média dos quadrados das velocidades de velocidade quadrática média. Então tem o elevado ao meio. É isso que o Atkins chama. Cadê? Eu poderia dizer que seria a média da velocidade de cada um dos. Deixa eu ver. Ó, é isso aqui, né? Estão vendo aqui? Então, ele chama de V, tá certo? Esse RV de M é raiz da velocidade quadrática média. Ele chama ao mesmo tempo de velocidade e raiz da velocidade quadrática média. Então, é a nomenclatura que está confusa, tá? Que é esse 3RV, que eu elevado ao meio. Eu vou olhar outros livros e chegar com uma nomenclatura melhor para isso aí. Tá? Agora vamos ver se não tem nomenclatura confusa. Velocidade média. Certo? É 8RT sobre πm elevado a meio. Certo? Velocidade média. 8RT sobre πm elevado a meio. Certo? Então, essa velocidade média aqui vai ser 8 vezes 8,3145 vezes 300 sobre π vezes 32 vezes 10 a menos 3. Tudo isso elevado a 1 meio. Isso aqui é quanto? Vamos lá. 8 vezes R vezes 300 sobre π vezes 32 vezes 10 a menos 3. Tudo isso aqui elevado a 445,5, né? Não deu isso no gabarito? Não, tá quanto no gabarito? Tem dois pontos só com diferença. Eu não sei qual dos dois que é, mas nenhum dos dois está esse valor. Um dá 630, o outro dá 558. Tá, então vou rever o gabarito, tá? Mas o modo de fazer é esse aqui, tá bom? Certo? Agora, quando eu for Aí tem o sentido de comparar hidrogênio. Vai ser assim. Qual que é a interpretação? É você ver que muda com a raiz quadrada da razão entre as massas molares. Qual é a massa do oxigênio? 32, né? A do hidrogênio, 2. Então, qual é a razão entre as massas do oxigênio e do hidrogênio?
16, né? Então, a velocidade média do hidrogênio vai ser 4 vezes mais rápida que a do oxigênio. Certo? Porque se o oxigênio é 16 vezes mais pesado que o hidrogênio é 4 vezes mais rápido. Porque varia com a raiz quadrada da massa molar. Entendeu? Tudo bem, turma? Então vamos para 14. 14, é? Eu posso escolher o número também. Eu acho que tem mais para frente. Aí. Pode ser qualquer um. Você acha que a prova vai realmente pegar essa primeira legislação ou pegar? Ou vai estar meio a meio? Meio a meio, mais ou menos. O modelo cinético dos gases cai. Questão 14. Assumindo a validade da equação de Van der Waals, determine o volume molar do vapor de água a 1 atm 100 graus Celsius. Calcule a densidade do vapor sob essas condições. Avalie o erro relativo em relação à densidade experimental de 0,5974 kg por metro cúbico a 1 atm 100 graus Celsius. Aí você tem aí os valores de A e de B, né? Para a equação de Van der Waals. Tudo bem? Então, como que eu calculo o volume molar usando a equação de Van der Waals? A equação de Van der Waals, uma das formas que eu tenho é essa aqui. P igual a RT sobre o volume molar menos B menos A sobre o volume molar ao quadrado. Certo? Para calcular o volume molar, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar o volume molar, tá? Como que eu faço isso? Eu vou tirar o mínimo aqui para poder pegar o volume molar com esses denominadores aqui. Então, eu vou multiplicar os dois lados por quem? Por volume molar menos B vezes volume molar ao quadrado. Então, vai ficar P vezes o volume molar menos B vezes o volume molar ao quadrado, igual. Aí do lado de cá, já joguei para lá. Aí do lado de cá, como nesse denominador tem volume molar menos B, vai cortar, só sobrou o volume molar ao quadrado, né? Então fica RT volume molar ao quadrado, menos A, que multiplica volume molar menos B. Certo? Multipliquei os dois lados por volume molar menos B vezes volume molar ao quadrado. Aí agora eu vou manipular isso aqui. Vai ficar P vezes o volume molar ao cubo menos B vezes o volume molar ao quadrado igual RT vezes o volume molar ao quadrado. Obrigado. Menos PB volume molar ao quadrado igual RT volume molar ao quadrado menos A volume molar mais AB, né? Vou passar tudo para o lado esquerdo para igualar a zero. P vezes volume molar ao cubo menos PB volume molar ao quadrado menos RT volume molar ao quadrado mais A vezes o volume molar menos AB igual a zero. Né? E agora eu vou agrupar os termos de cada potência. Então vai ficar. Vou colocar em evidência. Oi. Não, eu multipliquei os dois lados por volume molar menos B vezes volume molar ao quadrado. Certo? Aí desse lado ficou tudo. Nesse termo aqui o volume molar menos B foi embora.
ficou só volume molar ao quadrado, e nesse termo aqui ficou volume molar menos B vezes A, tá? Então vamos lá. Quem é que está multiplicando o... Eu vou colocar assim, então eu vou colocar aqui, ó, menos, eu vou colocar BP mais RT, volume molar ao quadrado, mais A vezes o volume molar menos AB, igual a zero, certo? Tudo bem? Essa equação, turma, ela é uma equação de grau 3, né? Do terceiro grau. Então, você, para conseguir resolver analiticamente, é complicado, né? A gente usa um método numérico para resolver isso aqui, tá? Por exemplo, a gente pode usar o método de Newton-Raphson, tá? Esse método é um método iterativo. Como é que ele funciona? Você chuta o valor da raiz de uma equação qualquer, tá? E aí você vai calculando valores aproximados e atualizando o valor da raiz. Então, por exemplo, você faz isso aqui, ó. x1 é igual a x0 menos f de x0 sobre f' de x0. Certo? Aí você calcula depois, x2 vai ser x1 menos f de x1 sobre f' de x1. Aí depois você faz x3 igual x2 menos f de x2 sobre f' de x2. E assim sucessivamente. Até que você não observe mais diferenças entre esses x. A equação converge para um valor. Certo? Então, para fazer isso, você tem que calcular a derivada, né, dessa equação. Tá? Então, eu vou calcular a derivada dessa equação aqui, ó. Como que eu vou calcular essa derivada? O meu f' de x, no caso aqui, vai ser... O primeiro termo aqui, né, P vezes volume molar ao cubo. Então, isso aqui vai ser 3P volume molar ao quadrado. Tá? O segundo termo, menos duas vezes, né? Menos duas vezes BP mais RT volume molar. E o terceiro termo é A só, né? Mais A. Tudo bem? Então, eu vou calcular aqui. Quem que eu vou usar como x0? O meu x0, ele vai ser o volume molar do gás perfeito. Tá? Vai ser o volume molar do gás perfeito. Tudo bem? Como é que eu calculo o volume molar do gás perfeito? RT sobre P, né? Que vai ser quem? Vou pegar aqui nossas condições aqui. A pressão é 1 atm, a temperatura 100 graus Celsius, né? Então, vou usar aqui o 0,082, né? Vezes 100 graus Celsius é 373,15, dividido pela pressão, que é 1 atm, né? Isso aqui vai dar quanto? 373,15
15 vezes 0,082, né? 30,6, né? 30,6 litros, tá? Então, turma, esse é o meu X0, tá? Aí eu vou e calculo. Quem vai ser o meu F de X0? F de X0 vai ser a pressão vezes esse volume molar ao cubo, né? Então vai ser 1 atm vezes 30,6 ao cubo, né? Menos B, quem é que é o B? Ao mexer nesse projetor que ele foi para cima, né? Tem alguém alto aí que consegue baixar ele? Você consegue, Francisco? Consegue. Está na ponta do... Puxa. Puxa ele um pouquinho. Não está ficando, não? Não, possa não. Aí, ficou. Valeu. Então, aí você vai pegar o B, cadê o B? 0,03049. 0,03049 vezes a pressão, que é 1, mais BP mais RT, é isso, né? BP mais RT. Mais 0,082 vezes 373,15 vezes o volume molar quadrado, 30,6 ao quadrado, né? Aí, quem mais? Eu acho que a nossa colinha pedagógica de conhecimento do Milton, deixa eu terminar a questão, aí a gente conversa sobre isso. Mais A vezes o volume molar, mais 5,536 vezes 30,6 menos A vezes B. Então, menos 5,536 vezes 0,03049, certo? Quanto que vai dar isso aqui? Vamos fazer essas contas aqui. É 5,536. Deixa eu conferir aqui.
O meu deu 140,68. Tá? E o F' de x0? Vai dar quanto? Vamos lá, quem é o meu F'? 3 vezes a pressão vezes o volume molar ao quadrado. Menos 2 vezes. Vezes o volume molar. Mais A. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Três vezes P vezes ao quadrado menos 2 vezes P mais R vezes P vezes R mais A. 939,9, tá? Certo? Aí como é que eu calculo x1? Como é que eu calculo x1? Vai ser o x0, 30,6 menos 140,68 sobre 939,9, né? Então, x1 vai ser igual a 30,45. Certo? Aí, turma, você vai ter que repetir esse cálculo, substituindo x0 por x1. Tá? Deixa eu ver aqui quanto é. Professor, esse realmente é o caminho mais fácil, mais curto. Não tem outra coisa. E a gente vai ter que fazer. Calma, deixa eu terminar. Aí vamos. Ó, já deu a mesma coisa, o X2 também deu 30,45, tá? Então esse é o volume molar, tudo bem? Isso aqui litros, tá? Aí depois que eu achei o volume molar, eu vou fazer a letra B. Letra B não, a segunda pergunta, que é calcular a densidade, né? Como é que eu calculo a densidade? Se eu tenho o volume molar, densidade, né, massa sobre volume, se eu estou trabalhando para 1 mol, eu pego a massa de 1 mol pelo volume de 1 mol, né? Então isso aqui vai ficar, da água é 18, né? 18 gramas por mol, que é 18 quilogramas por mol, né? E o volume molar vai ser o quê? Vezes 10 a menos 3, né? Quilogramas por mol dividido por 30,45 litros, eu tenho que passar para metro cúbico, né? Então, vezes 10 a menos 3 metros cúbicos por mol. Quanto é que dá isso aqui? Zero 0,5912, né? Quilograma por metro cúbico. Aí quanto que ele deu aqui na questão? 0,5974, né?
quanto que foi o erro relativo? É o módulo, né? Do calculado menos o experimental sobre o experimental, né? Vezes 100. É isso? Quanto que vai dar? Então vamos lá. Um 1,04, né? 1,04%. Aí agora a gente tira as conclusões. Quanto foi que deu erro? 1,04%. Compensou fazer esse monte de conta aí para aumentar a precisão de 1,04%? Claro que não. Mas aí eu Então, nesse caso, não compensou. tá. Mas tem que saber como é que faz. Pergunta: tem como uma questão dessa cair na prova? Você gastou quase uns 5 segundos você. Não tem. Mas, olha só, não vai cair na prova. Mas vai ser uma dessas a questão da semana. Ah, pessoal, Vai ser, não, vai ser. sério? Vai ser. Tá? Não, isso é massa. Aí você fala, vamos lá, agora eu consigo. Então vai ser essa questão da semana, eu vou colocar uma hora vai responder. Vou compensar. Olha, se eu vou salvar, eu vou colocar no booster também como é que faz. E ainda tem outra alternativa. Essa equação de terceiro grau, que eu resolvi lá do método de Newton-Raphson, se vocês souberem usar o Volcran, vocês podem usar o Volcran para resolver. É de graça. Qual é o nome? Simple Lab? Não conheço. Então, ó, você pode colocar aqui para resolver a equação, tá? Vamos ver o que é. Vamos fazer mesmo. Tem que calcular esses valores aqui desses coeficientes, tá? Vamos lá, pessoal. Vai ser aqui, ó. X ao cubo, né? Menos 0,0349. Que a gente estava 0,0349
mais 0,082 vezes 373,15, certo? Vezes x ao quadrado, tá? Confere aí que está certo, mais 5,536 vezes x não precisa estar no parênteses não, para tu x ao cubo aqui lá no começo, eu coloquei até ao cubo em vez do... Certo? E o último termo é menos 5,536 vezes 0,0349, igual a zero, né? Mas qual que eu vou tentar? Três ou diferente? Qual que é Você vê que faz sentido físico, né? Calcula o volume molar do gás. Calcula o volume molar do gás perfeito. Qual está perto do volume molar do gás perfeito? 20,45 certinho. Isso é o problema na equação. Tudo bem? Às vezes, Mas cai no defeito. Tudo bem? Entenderam aí como é que faz? Para resolver a equação derivada, você faz a integral. Você conhece o outro pai da mesma coisa, você está acostumado? ele plota o gráfico, mas tem algo diferente que nós não plotamos. Isso aqui também. Aí, tá vendo? A gente faz um tempo de mais Ele mostra passo a passo. Como é o nome? Mas vai ter que Ele é bem às vezes você não colocar isso tudo, você colocar uma gráfico, colocar plot, você deve definir a sua expressão como um jeito, por exemplo, plot, pode ficar. Bom, dá tempo ainda de mais uma. Vou fazer a chamada, mas quem quiser mais um ainda dá tempo. hoje, depois da associada, eu entendi porque eu não consegui fazer Aline, Ana Elza, Ana Vitória, André, Bárbara Vitória, Bárbara Wisla, Bianca, Caio, Camila, Carolina Cardoso, Carolina Miranda, Danilo,
Danilo, Emerson, Felipe, Francisco, Frederico, Glauco, Hugo, Jéssica, Júlio, Larissa, Laura, Luciana, Luiz, Manuela, Marcela, Maria Clara, Mariana, Marina, Mateus, Melissa, Micaele, Paulo César, Raquel, Sara, Thales, Tamires, Tiago. Se quiserem pedir mais uma questão, dá tempo ainda. Não, vocês que escolhem. Bom final de semana.